Muito bem, 11 horas e 53 minutinhos, agora 11h53, você acompanhou aí a previsão do tempo aqui no nosso A Voz do Povo, com as informações da Tayla Ramos, e chove, né, na cidade de Limeira já, né, essa chuva que começou de manhã em alguns pontos do estado, né, e como ela disse, ao longo do dia já ia ganhando mais intensidade, se esparramando pelo estado, já chegou por aqui, está chovendo aqui na manhã desta quinta-feira, para lavar os telhados, né, para limpar o ar um pouquinho é bom. 11h54, ponto final no nosso A Voz do Povo, para estabelecer desde já o colóquio aqui com o Caio Bortolã, nesta quinta-feira de ebulição no noticiário político nacional, o que significa que, durante o Educador a Meio-Dia, que daqui a pouco o Caio estará comandando aqui, este será inevitavelmente um dos principais temas, se não o principal tema do programa. Não é isso, Caio Bortolã? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Tinha tanta coisa para falar hoje, não é, Ivan? Né? Errei o palpite, o Santos empatou ontem com o Strongest. O Santos empatou e está classificado para a próxima fase. O Atlético Paranaense também, né? O Atlético eu não sei se está classificado, mas venceu fora, acho que sim. O Flamengo foi desclassificado. Caiu fora. Que coisa, hein? A gente está pegando lá no Rio de Janeiro. O caminho está ficando livre realmente para o Palmeiras, né? O Flamengo seria um dos grandes adversários do Palmeiras na Libertadores. O caminho está ficando completamente livre para o Palmeiras ganhar sem maiores dificuldades. Palmeiras que ganhou na Copa do Brasil ontem. Eu não vi o jogo, não sei se ganhou bem, se ganhou com folga, sei que ganhou. Não. Mas o fato é o seguinte, viu? O Palmeiras, a lógica é que o Palmeiras abra mão da Copa do Brasil, né? Porque o Palmeiras tem outras prioridades, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, sobretudo a Libertadores, né? O torcedor não quer saber do time ganhando a Copa do Brasil, muito embora o Palmeiras tenha um elenco grande. Então, é possível que o Palmeiras não dê muita bola, assim como o Santos, né, que tem um elenco menor e pior que o do Palmeiras, não dê muita bola para a Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo já estão fora da Copa do Brasil. E essa história do Cícero, né? Isso denota que o ambiente no São Paulo deve estar terrível, né? Não tá bom, né? Você vê pela cara do Rogério Ceni que não tá legal, né? O Rogério deve ter... Pô, você imagina a situação do Rogério? O Rogério errou, né, Ivan? Errou. Quando eu digo aqui que o Flamengo não tem técnico, eu dizia que o Corinthians também não tem, continuo defendendo que não tem, mas o resultado veio ontem, né? Se o Flamengo, com todo o investimento que fez, tivesse um bom técnico, talvez não ficasse pelo caminho na Libertadores. Não sei se ganharia a Libertadores, mas talvez não ficasse pelo caminho. O caso do Corinthians é muito semelhante, ainda que o Corinthians falte qualidade técnica, né, ao elenco do Corinthians. Agora, o Rogério Ceni, eu disse aqui logo no começo do ano, o Rogério Ceni tinha que começar de baixo, tinha que treinar a Ferroviária, tinha que treinar o 15 de Piracicaba, tinha que treinar a Inter de Limeira, tinha que treinar times menores, não é? Para depois treinar um Atlético Paranaense, porque, perceba, o Rogério já começa comprometendo a sua carreira de treinador, comprometendo o próprio futuro. Não, e comprometendo o São Paulo. Comprometendo o São Paulo e o próprio futuro. Porque a diretoria de São Paulo não vai demitir o Rogério. E não tem como demitir. Ele vai ter que pedir demissão. Percebeu? A situação que o cara tá. Diretoria do São Você já Paulo viu como é que tá a cara dele? Embora. Tá com aquela pitose facial, dizia o outro. Né? Aquela cara de quem, né, não comeu e não gostou. Ele quis inventar a roda, ele trouxe um auxiliar técnico inglês, os jogadores não entendem o que ele pede. O Rogério sempre foi um camarada arrogante, né? Ele exercia uma liderança por estar no São Paulo há muitos anos, mas não era uma grande liderança, não era uma liderança natural. Agora ele é o técnico, né? Ele tem de ter o grupo na mão. A gente sabe como é isso. O técnico, quando tem o grupo na mão, o time joga de uma forma. O técnico, quando não tem o grupo na mão, o time joga de outra forma. O time não joga pelo técnico, não é? Pelo contrário, joga para derrubar o técnico. Para derrubar é rapidinho. Teve também essa questão que você leu, esse comunicado infeliz do Mário Botion ao público, né? O Mário Botion, ontem eu perguntei ao Beto Lucato, qual é a sua avaliação? Ontem foi aniversário da Gazeta de Limeira. O Beto esteve no Educador a Meio-Dia, deu uma entrevista falando do aniversário da Gazeta. Eu perguntei ao Beto, qual é a sua avaliação do Mário Botion? Ele disse, olha, o Mário Botion está sendo o Mário Botion. E com esse tipo de atitude, com nota, com crítica direta, com confronto, né? Promovendo um confronto com a imprensa, com a Gazeta, com a Renata Reis, o que o Mário Botion fez através do seu ghostwriter, o Carlos Quinelato, tudo bem, o Mário não precisa escrever as próprias notas, nem os próprios discursos, ele não é jornalista, ele não é literato, ele é um prefeito, ele é um engenheiro.
Então ele usou do seu assessor de imprensa para que ele fizesse isso. Aliás, o Carlos Quinelato fazia isso, só que escondido, né? Durante a campanha e durante a pré-campanha. Um texto circulou na internet chamando o Educador a Meio-Dia de Educador a Meia Boca. Esse texto é do Carlos Quinelato. Circulou no Facebook, naquele Facebook que defendia o Mário Botion, Unidos por Limeira, que na verdade era Unidos por Mário Botion, e que acabou. Acabou, sabe por quê? Sabe por quê, Ivan? Porque os donos daquele Facebook, o Zé Luiz e o Fernando Paiva, ganharam empregos públicos. Então perceba, tinha um Facebook que só falava mal do Paulo Radiche e só falava bem do Mário Botion. Tinha dois donos, o Zé Luiz e o Fernando Paiva, facebookeiros. Os facebookeiros ganharam empregos na Prefeitura Municipal de Limeira. A história se repete. Um eu não sei o que faz, o outro foi para o 156. O Carlos Quinelato, certa vez, colocou um texto lá apócrifo, chamando o Educador a Meio-Dia de Educador a Meia Boca. Mas a gente sabe que o texto é do Carlos, até pelo estilo da redação do Carlos Quinelato. E o Carlos Quinelato, agora que mudou de lado do balcão, está desenvolvendo seu trabalho de assessor de imprensa do Mário Botion, escreveu o texto, se não ditado, né, mas pelo menos com a anuência do chefe, a anuência do prefeito, a concordância do prefeito. O Beto Lucato disse na entrevista que o Mário Botion estava sendo o Mário Botion. Ontem, o Mário Botion, com essa nota, foi Paulo Radiche. O Carlos Quinelato, que escreveu a nota, dessa vez ele assinou, ele não ficou atrás do anonimato do Facebook, né? Tem muito anônimo no Facebook, ficou no lugar do João Leonardi, né? Mário Botion sendo Paulo Radiche, Carlos Quinelato sendo João Leonardi ou sendo Janjão, que é José ou João Geraldo, que faziam, né? Fizeram ao longo do tempo a defesa do governo Paulo Radiche e em muitos momentos, trabalhavam na prefeitura, confrontaram-se com a imprensa, né? Ontem o prefeito Mário Botion permitiu, através de uma nota infeliz, porque ele fez o que o Lula fez no depoimento, né? Ele fez o que o Lula fez. A culpa não é minha, a culpa é da Marisa, né? A culpa não é minha, a culpa é da humanitária. E eu até acho, Ivan, que a humanitária, em petição de miséria, como estão grande parte dos hospitais filantrópicos de Limeira, pela minha leitura, e eu disse isso ao prefeito Mário, que deu entrevista ontem ao Educador a Meio-Dia, a humanitária quis mais dinheiro do que vinha recebendo. O Mário Botion disse: eu não tenho condições de dar mais dinheiro do que vocês vêm recebendo, porque eu não tenho mais dinheiro para repassar à humanitária. Essa foi, em suma, a resposta do Mário Botion. Esse foi o meu entendimento durante a entrevista do Mário Botion ao Educador a Meio-Dia. Acontece, Ivan, que o papel do jornalismo foi feito com absoluta dignidade pela Renata Reis, cumprido com absoluta dignidade pela Renata Reis e pela Gazeta de Limeira. Então, o Mário Botion fazendo isso, o Mário Botion foi Paulo Radiche. O Quinelato foi Janjão ou João Leonardi, figuras que o Quinelato tanto criticava. E a Renata Reis, com o devido respeito à Renata Reis, foi a Marisa da vez, né? O Lula atribui responsabilidade à Marisa, o governo municipal de Limeira atribui responsabilidade a Renata Reis, a quem eu presto publicamente a minha solidariedade. A imprensa informa, minha gente, a culpa não é da imprensa, a imprensa cumpre o seu papel. A imprensa não é o agente do fato, o sujeito da notícia. A imprensa apenas informa depois de um trabalho de apuração, de levantamento de dados, e também junto a fontes, né? Porque a imprensa tem fontes e a imprensa, por lei, pode proteger as suas fontes, não deve abrir quais são as suas fontes. Não foi o caso, né? Porque as fontes foram citadas e a imprensa não tem culpa do que acontece. Lamentável, essa é uma nota de repúdio, que o prefeito Mário Botion tenha concordado. Eu não sei, talvez a iniciativa não tenha partido do próprio Mário, tenha partido do Carlos Quinelato. Conhecendo o Carlos Quinelato como eu conheço, já trabalhou comigo, ao mesmo tempo desenvolvia um trabalho de freela para o próprio Mário Botion, na construtora MC Botion, enquanto trabalhava aqui como jornalista da Educadora, ele também atendia como uma espécie de assessor de imprensa ao Mário Botion na MC Botion. Pode até ter sido que a sugestão tenha sido dele ou de alguém de lá de dentro e o Mário tenha acatado. Foi uma nota muito educada, muito respeitosa, mas meu amigo Ivan Schutzer, absolutamente desnecessária.
Não sei se foi educada e respeitosa, não. Não sei. Foi agressiva, né, chamando... Começa com não é verdade. Não é verdade. Ora, o que não é verdade? Não, segundo o Mário Botion e o seu ghostwriter, Carlos Quinelato, não é verdade o que foi divulgado na matéria da Renata, na Gazeta. O que não é verdade é mentira, não é mesmo? O que não é verdade é mentira. Não é? O que não é verdade é mentira, não é? Não é verdade é uma outra maneira de você escrever é mentira. Sim. Certo? Em vez de você escrever é mentira, você escreve não é verdade. Então, não sei se ela foi educada essa nota. Eu diria que não, até porque é aquilo que eu falo de ler nas entrelinhas. Quando você lê nas entrelinhas, ali está dizendo que a repórter, você falou da Renata... Nossa ex-colega, profissional competente, nas séria. entrelinhas, eles estão dizendo que a repórter foi manipulada. Eu não chegaria a esse ponto. Nas entrelinhas é o que eles estão dizendo. Eu não Por isso que eu chegaria estou falando a esse que ponto, eu não sei se a nota foi educada, porque não precisava chegar, não precisava entrar na questão da imprensa, porque a imprensa toda tratou da notícia. Sim. Toda a imprensa tratou dessa notícia. Não, e a Gazeta ouviu a versão do prefeito Mário, a Educadora ouviu a versão do prefeito Mário. Ivan, o fato é o seguinte, o Mário Botion pode ou não fazer o que eu vou sugerir. Ele que tanto reclama do Paulo Radiche, eu vou repetir o que disse ontem. Paulo Radiche é indefensável. Ponto final. Agora, Paulo Radiche é um retrato na parede. Paulo Radiche não é mais prefeito de Limeira. O prefeito é o Mário Botion. E o que a gente não pode e não deve aceitar, a imprensa e, sobretudo, a população, é um prefeito reclamando o tempo todo do seu antecessor. O Mário, que sempre fala em olhar para frente, tem de parar de atribuir responsabilidades ao seu antecessor, ainda que ele os tenha. O Mário sempre usou essa retórica do olhar para frente, olhar pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Ele não está fazendo isso. Ele está atribuindo responsabilidades ao Paulo Radiche numa série de questões, ainda que o Paulo Radiche as tenha. Não é o que o povo quer. O povo quer um prefeito propositivo e o Mário não está sendo. Segundo, Mário Botion, a comunicação do seu governo ainda capenga. A comunicação do seu governo precisa melhorar. O Mário não admitiu publicamente aqui, mas houve e ainda há, ainda que de forma velada, censura de alguns agentes públicos à Rádio Educadora. De todos, não há censura de todos, mas há censura de alguns que se negam a falar para a Educadora. E a nota ressalta a importância do jornalismo. E o Mário, quando deu entrevista aqui, nesse microfone onde eu estou sentado, em nenhum momento ele disse: sou contra esse tipo de censura, sou contra uma censura ainda que velada, sou a favor de que os meus secretários falem. Você não gosta do João Dória. Eu gosto muito do João Dória. O João Dória determina algumas coisas aos seus secretários. Primeira, acordem cedo. Segunda, assistam o Bom Dia São Paulo, que é um programa de rádio na televisão. É um programa de rádio com muita prestação de serviço na TV Globo. Terceiro, atendam a imprensa, atendam às reclamações da população. Minha gente, o Mário ganhou a eleição dizendo que ia ouvir as pessoas, criticando um estado de coisas que são criticáveis da gestão passada. Houve um dado momento, e aqui eu não estou fazendo crítica pessoal a Janjão ou a João Leonardi, mas eles representavam o governo. E houve confrontos, sim, deles com a imprensa. Confrontos absolutamente sem sentido, desnecessários. Isso, McLuhan diz, o meio é a mensagem. Entre o emissor e o receptor não pode ter ruído. Estou falando numa linguagem um pouco mais técnica, porque é a linguagem que o Pérez, que é muito técnico, o secretário da comunicação, entende. Existe ruído na comunicação da prefeitura. Por isso que a comunicação da prefeitura capenga. Existe ruído. Uma nota como essa, assinada pelo Carlos Quinelato, ainda que por determinação do prefeito, é um ruído na comunicação. Ainda que a situação merecesse uma nota, ainda que a situação merecesse, de fato merece. Mas para quem está pregando o diálogo, para quem está pregando... para quem ganha a eleição senso, dizendo, vou ouvir as pessoas. Para quem está pregando o diálogo e o bom senso, você começar a nota dizendo não é verdade, ora, o que não é verdade é mentira, né? Então você não está agregando, pelo contrário, você está se colocando como um oponente, né?
E a nota realmente foi bastante infeliz, como infeliz foi o caso. Agora, de tudo isso que você falou, faltou falar, e eu falei aqui no Voz do Povo, eu não deixei passar em branco, né, a ausência, a omissão da nossa gloriosa e egrégia Câmara Municipal de Limeira, que está correndo atrás do trem. Tem comissão para correr atrás de trem, mas não tem comissão para correr atrás de verbas, mas a Câmara Municipal para de saúde. Limeira, Ivan Schutz, meus amigos e minhas amigas, a Câmara Municipal de Limeira tem 21 vereadores da situação. Isso é um fato absolutamente inédito. Eu brinquei essa semana que nós fizemos um super colóquio que deveria ir para o Guinness Books of Records. A Câmara Municipal de Limeira também tem de ir para o Guinness Books of Records, porque nunca, vou parafrasear o Lula aqui, nunca antes na história desse país eu tive notícias de uma assembleia que fosse toda adesista, que fosse toda pró-prefeito, não é? Passadora de recibo do senhor prefeito. Ah, Caio, mas isso é sinal dos tempos. Os vereadores evoluíram, eles querem o melhor da cidade. Conversa mole, a gente sabe que não é por isso, né? Porque se eles quisessem o melhor da cidade, eles não pediriam como pediram e receberam tantos cargos. E aqui eu não estou falando de um e nem excluindo nenhum. Se eles quisessem o melhor para a cidade, eles não fariam essa política baseada no fisiologismo que continua sendo feita aqui, tanto lá como em Brasília. O fisiologismo existe, a troca de favores existe. O voto em troca do cargo existe. Então isso não é benevolência e não é, mais do que tudo, um espírito de absoluta compaixão, benemerência dos vereadores para com o município. Nós vamos trabalhar pelo povo, nós vamos fazer o nosso trabalho. Mas, senhor prefeito, arruma para mim 10 cargos, 10 carguinhos, 8 carguinhos, 6 carguinhos, 15 carguinhos. Aí eu voto com o senhor, seu prefeito. E o senhor prefeito vai lá e faz, porque o número de comissionados ele não diminuiu. Porque na campanha dava para falar que ia diminuir. Mas quando senta na cadeira, Ivan, é que ele percebe que não dá para fazer as amarrações políticas, é que não dá para fazer o que ele gostaria de fazer, mesmo querendo fazer. E perceba que no meu discurso eu faço observações muito cuidadosas com relação ao Mário. Porque eu acho que no fundo o Mário é alguém bem intencionado, eu conheço há muito tempo, conheço profundamente o Mário. Acho que o Mário tem uma sede muito grande de acertar e que às vezes erra querendo acertar. Mas evidentemente essa questão do fisiologismo acontece aqui, aconteceu com ele. E hoje ele tem 21 vereadores na situação. E isso pode ser bom para ele, pode ser bom para a governabilidade, mas é péssimo para a cidade, Ivan. Porque vereador tem de fiscalizar. Principalmente agora, vereador tinha de aprender uma lição com Brasília. Porque ontem o deputado Alessandro Rolon fez uma declaração sobre a delação da JBS, do Joesley Batista, dizendo o seguinte: esses políticos não se emendam. E eles não se emendam, Ivan. Não. Ontem nós terminamos nossa discussão aqui falando em seletividade. Eu tenho o meu corrupto, você tem o seu. Você defende o seu corrupto, eu defendo o meu. Não, eu não defendo corrupto. Eu estou colocando isso... Ah, por favor. Estou colocando isso de forma... Figurada. Figurada. Ah, tá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o que aconteceu ontem em Brasília, e lamentavelmente vai parar o país de novo, a economia estava apresentando sinais de recuperação, esta recuperação será interrompida, pelo menos momentaneamente, mas eu conversei com uma pessoa muito próxima a mim, ligada ao mercado financeiro de São Paulo, que me deu a seguinte mensagem: me passou a seguinte mensagem que eu gostaria de repassar aos nossos ouvintes, espectadores, fãs, seguidores. É melhor ficar vermelho agora, Ivan, do que amarelo para o resto da vida. Né? A irmã do Aécio Neves está presa. É possível, porque a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do Aécio Neves, que ele seja preso também. Os acordos de propina da JBS para representantes do senhor Aécio Neves, para representantes dessa aliança que hoje governa o país, chegaram a R$500 mil por semana durante 20 anos. Está aqui na Folha de São Paulo. Eu sei que meu colega Ivan reluta e às vezes refuta a Folha de São Paulo. Não, eu leio a Folha de São Paulo. Claro que eu leio. E a grande imprensa, né? Mas está aqui. Delator envolve Temer na compra de silêncio do Eduardo Cunha, que está preso. O Joesley Batista, que também é uma bela porcaria, é um sem vergonha,
não é? A explosão da JBS se deu nos governos do Lula, do PT, com financiamento do BNDES. O cara plantou um procurador na procuradoria. Você percebe, foi preso um procurador ontem. Você percebe de quem nós estamos falando. O cara plantou um procurador lá, meu. Mas ele delatou o seguinte: o Michel Temer concordou no pagamento de propina ao Eduardo Cunha, canalha, vagabundo, sem vergonha, que está preso. E aí, Ivan, Joesley Batista teria pedido ajuda a Temer para resolver a pendência da JIF no CAD. E o presidente mandou ele procurar Rocha Loures, seu assessor. Pelo serviço, ele ofereceu uma propina de 5% a Loures. Teria sido combinado o pagamento de R$500 mil por semana durante 20 anos. Então, minha gente, não há mais, como eu defendi aqui, o impeachment da presidente Dilma. Hoje, desgraçadamente, não há mais clima para a continuidade do presidente Temer, que foi eleito junto com a Dilma Rousseff. Agora, de tudo que se falou de ontem para cá, é o fim da linha. Acompanhando tudo isso daí, tem uma coisa, Caio, que está me intrigando e eu preciso esclarecer isso de alguma maneira, não sei como, mas eu preciso esclarecer. Tem uma frase do Aécio, numa dessas gravações aí, o Aécio teria dito, ele teria pedido um dinheiro para o cara que seria para bancar o custeio da defesa dele das acusações da Lava Jato. Teria pedido uma grana para esse cara. E esse dinheiro, curiosamente, esse dinheiro teria ido para uma conta do Zezé Perrella. Que foi presidente do Cruzeiro, aquele do helicóptero cheio de cocaína. Com cocaína, exatamente. Então, que é senador da República por Minas Gerais. Veja as relações. E aí tem uma frase do Aécio, que ele diz assim: olha, quem vai fazer o negócio para nós, você bota um cara aí, que eu boto um cara aqui, a gente precisa botar um cara que, se houver problema de delação, a gente pode matar. Ô Caio, isso aí foi uma fala dele no sentido figurado, matar no sentido figurado, ou uma frase literal? Uma fala literal. Vamos colocar um cara para buscar grana, você bota um cara para entregar o dinheiro, eu boto outro cara para buscar o dinheiro, vou botar um cara que a gente, se houver problema de delação premiada, a gente pode matar. Isso foi literal ou sentido figurado? Esse negócio está me intrigando, rapaz. Isso remonta aos casos do prefeito Toninho, do prefeito Celso Daniel. Pode ser. É no sentido figurado ou é literal? Pode ser, eu não ouvi essa fala, mas pode ser que tenha sido no sentido literal. Agora, Ivan, a vida política do Aécio Neves acabou para todo sempre. O Aécio Neves hoje é carta fora do baralho. A irmã presa, ele pode ser preso, já foi afastado por decisão do STF do Senado, não faz o menor sentido que não seja retirado da presidência do PSDB. O PSDB sinaliza com o rompimento com o governo Temer e com o pedido de eleições... O PSDB estava sendo o avalista do governo Temer. Porque agora começa aquela coisa, não é? Digamos que o Temer renuncie, que inclusive é o que se defende como a melhor saída para o Brasil hoje. Né? A melhor saída para o Brasil seria que nada disso tivesse acontecido. Né? Que as práticas políticas não fossem essas, que nós imaginávamos que eram e que são piores, né, Ivan, do que a gente imaginava. Né? Nós estamos falando de bilhões desviados. Aqui em Limeira, num recente escândalo de corrupção, falou-se em milhões. Houve até quem falasse em $500 milhão. Aqui em Limeira. Na política local, na política de Limeira. Na política de Brasília, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Só a Lava Jato tentou recuperar, ou está tentando recuperar, R$10 bilhões, sendo que o Brasil perdeu com a corrupção, segundo o levantamento recente, mais de R$100 bilhões. O país perdeu mais de R$100 bilhões. O fato é que o senhor Aécio Neves é carta fora do baralho. O fato é que o senhor Michel Temer, você sabe, ele não teria fôlego e não disputaria a eleição do ano que vem para presidente da República. Com esses índices que ele estava não disputaria. Agora, o que acontecerá do nosso país? Nós teremos eleições indiretas, nós teremos eleições diretas, nós teremos uma renúncia de Temer e o Rodrigo Maia assumindo e convocando novas eleições. Nós teremos um presidente tampão? Tudo indica que sim.
Que o Brasil terá um presidente tampão do fim desse ano de 2017 até o final de 2018. O que vem por aí, minha gente, lamentavelmente não é coisa boa. Não é coisa boa para a nossa economia, não é coisa boa para os nossos bolsos, mas pode, Ivan, voltando à frase daquela pessoa com quem eu conversei hoje de manhã, voltando à frase daquela pessoa, pode ser ficar vermelho agora para não ficar amarelo para o resto da vida. A Lava Jato é o maior patrimônio da nação. Nós, aqui da Educadora, não praticamos seletividade com relação a corruptos. Todos os corruptos têm de pagar. Sobretudo, os corruptos têm de ser expurgados da vida pública. E a partir da IVA, eu espero que uma nova página seja escrita. A solução não vai ser fácil, não vai se encontrar um caminho fácil. Eu estava dizendo agora, nós não temos hoje grandes estadistas no país, como já tivemos no passado. Até no passado recente, nós tivemos alguns nomes, alguns grandes nomes da política nacional, que numa hora de crise como essa, você podia aliás, devia consultar, devia ouvir, né? Grandes estadistas. Bom, Tancredo Neves, por exemplo, foi um destes, né? Que num momento de grande crise nacional se apresentou, né? Como caminho da salvação política nacional, né, da união nacional, né, porque nós vivemos também uma crise muito grande, a população dividida, a política dividida, os políticos divididos, enfim, essa disputa sempre intensa que há dentro de uma sociedade, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, e o Tancredo Neves, naquele momento, foi um cara que uniu o país, porque mesmo os adversários, aqueles que pensavam diferente, né, diante de uma figura como Tancredo Neves, se resignavam. E diante de uma figura como Paulo Maluf no colégio eleitoral, né? Pois é, entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, poxa vida, mesmo aqueles que pensavam diferente, não tinha como haver comparação, né? Hoje, quem que a gente põe lá? Essa é que é a grande questão. Quem é o cara hoje que é capaz de pacificar o país? Por bom senso, não, hoje não há. Por ter uma envergadura, uma condição de estadista. Né? Fala-se em Cristóvão Buarque, fala-se em Álvaro Dias, fala-se até numa volta de Fernando Henrique Cardoso para cumprir um mandato tampão. São os nomes que eu ouvi até aqui. Não sei. O caminho realmente são novas eleições. Agora há pouco alguém perguntava aqui para mim no WhatsApp da Educadora, mas em quem que a gente vai votar? Pois é, olha, não tem solução fácil, está tudo muito difícil, tudo muito complicado, muita calma nessa hora, viu, meu amigo? Iva, eu quero dizer mais uma vez, reforçando, a Renata Reis, nossa colega, me agradece pelas citações, nos agradece pelas citações. Conheço a Renata há muito tempo, sei do talento, da competência profissional dela, do esforço que ela faz, né? A Renata, que é uma mulher de várias facetas, não é? É esposa, é mãe, educa muito bem o filho, cuida muito bem da família e faz um trabalho fundamental e belíssimo no jornalismo. Também é uma profissional séria, né? Antes de tudo, é uma profissional muito séria. E citando o exemplo da Renata e citando outros tantos exemplos, eu acho que hoje cai um pouco aquela história do Fla-Flu. Eu acho que pelo menos isso mostra que há um entendimento de que a Lava Jato não é uma ferramenta partidária ou dirigida pelos americanos ou pelo interesse dos americanos, não é nada disso. A Lava Jato é o maior patrimônio da nação. A Lava Jato pegou todo mundo. As delações do Joesley Batista não fazem parte da Operação Lava Jato. Não, isso né? Aliás, essa é uma outra questão que nos intriga, a mim pelo menos, me intriga muito, porque este não é uma delação premiada. Não é? É uma delação. Mas aí tem, dessa delação premiada, é um fato inédito na Operação Lava Jato, sai uma operação da Polícia Federal que o delator, porque é isso que até agora faz a diferença das outras. O que aconteceu foi o seguinte. O cara vai com um gravador. Exatamente. Para procurar os dois. Para estabelecer uma prova. Wesley Batista, Joesley Batista, os irmãos, procuraram o ministro Edson Fachin, colaboraram com a justiça e fizeram a delação antes de serem presos. O medo de ser preso fez o Joesley Batista se comportar dessa maneira. Pois é, mas é uma diferença do trabalho que vinha sendo executado até agora. Nós não estamos falando da Lava Jato,
nós estamos falando de uma outra operação e nós estamos falando de uma delação praticamente espontânea, porque o Joesley Batista, que é um dos maiores bilionários desse país e do mundo, não queria ser preso, ou não quer ser preso, ou não quer passar muito tempo preso. Porque certamente, Ivan, na esteira dessas delações, houve quem dissesse que ele fala muito de Guido Mantega, ex-ministro do PT, nas delações. O fato é que, curiosamente, né, falou-se tanto da Globo, falou-se tanto da família Marinho. A joia da coroa da família Marinho é o jornal carioca O Globo. E as informações foram conseguidas pelo jornal O Globo. E o jornal O Globo as divulgou. E o Jornal Nacional da TV Globo as divulgou. Se houvesse algum interesse contrário do Grupo Globo, tanto é que eu fiz uma postagem dizendo que a militância do PT autoriza a petezada a hoje acreditar na Globo, né? Então, hoje o petista acredita na Globo, hoje o petista acredita na delação, hoje o petista acredita na Lava Jato, porque as informações, pelo menos até agora, não são apenas dos desmandos e da corrupção do próprio PT. Né? Envolve o presidente Michel Temer, que, faz-se justa a lembrança, foi eleito pelo voto do petista. O petista votou no Michel Temer. Foi você, petista, que colocou o Michel Temer na condição de vice. Então, o Michel Temer é o seu presidente, petista. Foi você que votou nele. Mas a questão toda é que o jornal O Globo deu a notícia, a TV Globo deu a notícia, a mídia deu a notícia. Muita coisa vem por aí. Muita coisa vem por aí. E o seu ouvinte que perguntava, não sei se homem ou mulher, perguntava a você, e agora? Acreditar em quem? Votar em quem? Votar em quem? A minha resposta é, não sei. Ou então, nessa gente que está aí, do PSDB, do PMDB, do PT, do PQP, de qualquer P, o segredo é não votar. E que a explosão da corrupção nesse país e o trabalho sério das instituições, a Lava Jato, da Polícia Federal, do Judiciário, do STF, porque há também ministros muito sérios no STF, das polícias, devem, eu espero, Ivan, que sirvam do Oiapoque ao Chuí, para doutrinar talvez não seja o termo, mas para educar o brasileiro, para educar o limeirense, que mora na mesma cidade onde nós moramos, que vive conosco, sobre a importância de não votar em corrupto, a importância de não dar voto a corrupto, a importância de combater o rouba mais faz, a importância de, como nós fazemos aqui quase que todos os dias, vir aqui e falar de maus políticos. Um novo país se constrói a partir de bons políticos. Um novo país se constrói a partir de votos bem dados. E não de votos repetidos, Ivan. Porque se o Aécio Neves não ficar inelegível, ele se elege novamente. Deputado por Minas Gerais. Não, esses caras que estão aí certamente vão buscar o tal foro privilegiado. Né? Exatamente. Esses caras que estão aí hoje denunciados, certamente vão buscar o foro privilegiado. Se elegendo, né? Não sei como é que está isso aí, mas agora com essa confusão toda não se pode esperar mais nada. Vai votar o quê no Congresso agora? Não, agora essa confusão. As reformas necessárias para o país... Vai votar o quê? Não vão sair, pelo menos por hora. Né? Hoje eu tinha uma notícia para colocar aqui, estava aqui na pauta do programa, tinha uma notícia para colocar aqui que eu peguei ontem, essa notícia, um áudio, sobre o andamento da proposta da reforma política. Tem algumas mudanças que estavam sendo propostas interessantes, né? Claro que o conjunto da obra ainda não é aquilo que o povo brasileiro deseja, mas havia algumas mudanças interessantes na proposta de reforma política. Eu pautei aqui, eu ia trazer essa... Já tirei, nem coloquei, porque eu vou colocar o quê? O negócio que Brasília não se sabe o que vai ser do amanhã de Brasília. Ivan, eu só vou acreditar nesse país o dia que político corrupto, ladrão, sem vergonha, bandido do colarinho branco, quando pego, ou quando caçado, ou quando empichado, tenha os seus direitos políticos suspensos para todo sempre. Porque o corrupto, Ivan, quando é caçado e leva uma suspensão de direitos políticos por 8 anos, ele não recebe uma punição, ele recebe um prêmio. Ele recebe um prêmio, Ivan. Político corrupto nesse país tinha que ser proibido, porque o dinheiro que eles roubaram, eles não vão devolver. Isso pode tirar da cabeça, isso é fora
absolutamente fora de qualquer cogitação. O dinheiro que eles roubaram, eles não vão devolver. Eu sei que a investigação alcance, busque, encontre, localize e sequestre o dinheiro, né? A não ser se devolver, não vão. Agora, a maior punição para essa gente é a suspensão indefinida dos seus direitos políticos. Suspender um corrupto por 8 anos é um presente para ele. É como um jogador de futebol que é expulso e fica um jogo sem poder jogar. A maior punição para essa gente, quem pode dar somos nós. Nós, eleitores. Porque amanhã, depois, se esses caras saírem candidatos, esses caras todos que estão citados nessas delações, aí, debaixo dessas acusações, né, terríveis, se amanhã esses caras saírem candidatos, melhor do que a justiça caminha lenta. A justiça caminha devagar, morosamente aqui no país. Quem conhece a justiça brasileira sabe quanto tempo vai levar para pegar esses caras. Então, a melhor punição que pode ser dada a eles somos nós, que temos esse poder nas mãos. Não elegê-los. Nunca mais. Ou não. Ou nós vamos... Mas enquanto eles estão elegíveis, Ivan, há o risco deles voltarem, né? Mas nós temos esse poder, Caio. Enquanto eles estão elegíveis, há o risco deles voltarem. E de elegerem suas esposas, os seus filhos, né? Mas nós, enquanto eles estão elegíveis. Temos o poder, tá nas Agora, a nossas partir mãos. do momento que os direitos políticos foram suspensos para sempre, o corrupto vai fazer qualquer outra coisa. Então, o que tinha que acontecer nesse país com Lula, Dilma, Aécio Neves e qualquer outro figurão da política, Michel Temer? Os seus direitos políticos, senhor Aécio Neves, estão suspensos para sempre. O senhor não volta nunca mais. O senhor não pode ser candidato, nem a síndico de prédio. O senhor vai fazer qualquer outra coisa. Vai viver dos milhões, afinal de contas, o senhor pediu uma contribuição, sei lá para quê, de 2 milhões de reais. E é só a pontinha do novelo. 2 milhões de reais é só a pontinha do novelo. O senhor vai viver do que o senhor amealhou na vida pública. Presidente do PSDB, Aécio Neves, candidato a presidente da República, para quem, inclusive, eu votei na última eleição. O senhor vai viver do que o senhor amealhou. Mas na política, meu amigo, o senhor não volta. O senhor está proibido de disputar eleições para sempre. Essa é a principal reforma da política brasileira, essa é a principal reforma, a reforma que me faria acreditar nesse país, Ivan. Porque enquanto o político recebe pequenas suspensões de 8 anos, isso é muito ruim para um político que já tenha, digamos, 80 anos. Mas para um político de 50 anos, de 40 e poucos anos, levar 8 anos de gancho é quase nada. Né? Vi de Fernando Collor de Mello e vi de uma série de outros exemplos que há por aí. Caio Bortolã, a vida continua, companheiro. A vida continua, companheiro. Por isso, saudações alvinegras praianas para você. Saudações estamos corintianas. Classificados. Saudações, Corinthians. Você não vai trocar essa blusa, não? Você não lava essa blusa nunca? O único invicto do Brasil na Libertadores. Eu não, eu vou usar até acabar. Tá bom, então. Um abraço. Abraço, até amanhã.